Boa noite a todos, né? Então vamos dar início aos nossos estudos de hoje. Estamos aqui na casa de Francisco. Hoje é dia 28 de novembro, né, do ano de 2024. Casa de Francisco, Centro Espírita, na rua Ozanam, 319, bairro Ipiranga, na cidade de Belo Horizonte. Então a gente está fazendo esse registro porque estamos gravando, né, nossos estudos. E é importante ter esses registros para ficarem registrados aí para a posteridade, né? Então vamos dar continuidade, Lei do Progresso, Livro dos Espíritos, parte 3ª, capítulo 8, né? Influência do Espiritismo no Progresso. Então, Raquel, por gentileza, leia a questão 802 do Livro dos Espíritos. Visto que o Espiritismo tem que marcar um progresso da humanidade, por que não apressam os espíritos esse progresso por meio de manifestações tão generalizadas e patentes que a convicção penetre até nos mais incrédulos? Desejaríeis milagres? Mas Deus os espalha a mãos cheias diante dos vossos passos. E, no entanto, ainda há homens que se negam. Conseguiu, porventura, o próprio Cristo convencer os seus contemporâneos mediante os prodígios que operou? Não conheceis presentemente alguns que negam os fatos mais patentes ocorridos às suas vistas? Não há os que dizem que não acreditariam mesmo que vissem? Não. Não é por meio de prodígios que Deus quer encaminhar os homens. Em sua bondade, Ele lhes deixa o mérito de se convencerem pela razão. Perfeito. Então, veja bem, nós temos a impressão de que o fenômeno, né, o transe mediúnico, a materialização, a escrita, a psicofonia, a gente pensa que Deus, através desses fenômenos, dessas manifestações, Deus quer nos convencer. E por pensar nisso, por acreditar nisso, nós nos prendemos a essa ideia e deixamos passar a ideia principal. Entende? Então, as manifestações, os fenômenos, a mediunidade, sempre aconteceram na humanidade. Isso é uma forma de nós termos conhecimento da imortalidade da alma. Isso está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no prefácio da prece para os médiuns. Por que Deus permite que haja tantas manifestações no mundo inteiro? Dentro do Espiritismo, fora do Espiritismo, nas religiões, fora das religiões. Por quê? Por quê? Para que a gente entenda sobre a imortalidade da alma. E para por aí. Entende? Não são as manifestações, não é a materialização dos espíritos, não são os fenômenos maravilhosos que vão convencer as pessoas. Aliás, ninguém se convence com isso. Entende? Ninguém se convence, e Deus sabe disso. Então ele permite que os fenômenos, que a mediunidade se espalhe pelo mundo, para que a gente tenha o despertamento do tema imortalidade da alma. Você pergunta, poxa, tem alguma coisa do lado de lá. E aí você vai começar a entender que a vida continua após a morte. Então, o objetivo das manifestações é essa.
é mostrar que existe algo depois da morte, que existe um plano espiritual, que existe vida espiritual e que nós somos espíritos que estamos habitando temporariamente um corpo de carne. Ou você acredita que você é um corpo de carne e que tem um espírito dentro? Ou você é um espírito que está temporariamente habitando um corpo de carne? A segunda hipótese, né? Você é um espírito que está temporariamente habitando um corpo de carne. Daqui a pouco vai retornar ao plano espiritual. Aliás, todos os dias você retorna ao plano espiritual. E não precisa morrer para isso. Durante o sono, o corpo fica ali repousando e o espírito se desprende e retorna ao plano espiritual. Então, por exemplo, numa encarnação de 90 anos, se você dorme 8 horas por dia, um terço, né, do seu dia você passa dormindo. Numa encarnação de 90 anos, você passou 30 anos no plano espiritual. 60 anos aqui, no plano físico. Bem? Então nós precisamos entender que existe uma vida espiritual. Nós precisamos entender que há uma realidade espiritual e que nós somos de lá. Nós estamos encarnados, mas nós somos espíritos e vivemos no plano espiritual, até durante a encarnação. Um terço é vivido lá, no plano espiritual. Então, os fenômenos, eles não existem para convencer ninguém. Tá? E observe que a pergunta 802 que Kardec fez, ele pergunta, visto que o Espiritismo tem que marcar um progresso da humanidade, por que não apressam os espíritos esse progresso por meio de manifestações tão generalizadas e patentes que a convicção penetre até nos mais incrédulos? Então Kardec perguntou o seguinte, por que não tem mais manifestações, mais materializações de espíritos, mais transes mediúnicos, mais pessoas levitando, mais, porque isso aí vai fazer com que os incrédulos acreditem. Essa foi a pergunta de Kardec. Por que o plano espiritual, então, não investe nessas manifestações, nesses fenômenos? E a resposta foi surpreendente, né? Não é através disso que as pessoas vão se convencer. Não é através dos fenômenos. Desejaríeis milagres, mas Deus os espalha a mãos cheias diante dos vossos passos. E, no entanto, ainda há homens que o negam. Conseguiu, porventura, o próprio Cristo convencer os seus contemporâneos mediante os prodígios que operou? Jesus convenceu os seus contemporâneos, mesmo andando sobre as águas, acalmando a tempestade, fazendo os cegos verem, os surdos ouvirem, os leprosos foram limpos. Ele convenceu todo mundo? Convenceu. E até os discípulos ficaram ali meio titubeantes. Então não são os fenômenos, não são as manifestações que convencem o espírito. O que nos convence é o exercício da razão, é o raciocínio, é a meditação, é a análise, é a comparação. É o que está dito aqui, Não conheceis presentemente alguns que negam os fatos mais patentes ocorridos às suas vistas? Não há os que dizem que não acreditariam mesmo que vissem? Não é por meio de prodígios que Deus quer encaminhar os homens. Em sua bondade, ele lhes deixa o mérito de se convencerem pela razão. Então, veja bem,
existe mérito no exercício do convencimento pela razão. Existe uma recompensa, existe um salário. Lembra do salário do trabalhador da vinha? Então, se eu começo a refletir, a trabalhar o meu convencimento pela razão, pelo raciocínio, pela análise, eu vou ganhando mérito. Por quê? Porque o primeiro dever que eu tenho é de trabalhar pela minha evolução. Não é isso? O que nós temos visto aqui nas últimas aulas? O espírito evolui por si próprio, mediante os esforços próprios, os exercícios próprios. Então, se eu começo a me convencer pela razão, pela lógica, pelo raciocínio, eu estou fazendo um trabalho, não estou? Um trabalho em prol de quem? De mim mesmo. Quando eu trabalho em benefício de alguém, eu ganho mérito, não ganho? O que gera mérito não é o trabalho? Então, quando eu estou trabalhando o meu pensamento, a minha mente, o meu raciocínio, e estou me convencendo das verdades espirituais, eu estou trabalhando em benefício de alguém, não estou? De mim próprio. E isso gera mérito. E gerando mérito, eu tenho o salário, a recompensa. Porque o mérito me traz paz, harmonia. E eu já poderei ser convocado para ajudar outras pessoas a aprenderem a se convencer pela razão. E isso vai dobrando o mérito, não vai? À medida que você ajuda as pessoas a esse exercício, na medida que as pessoas evoluem, por causa do que você ensinou, por causa do que você mostrou, por causa do que você exemplificou, você vai ganhando mérito. Mas primeiro, você tem que cuidar de você. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como você ama você mesmo. Primeiro você tem que se amar. Primeiro você tem que cuidar de você. Cuidar da sua evolução. Cuidar do seu mérito, do seu convencimento. Para depois você ser convocado a ajudar os outros. Se você não gostar de você, se você não empenhar na sua evolução, se você não se dedicar a você, você não vai conquistar mérito. E não tendo mérito, quanto menos mérito conquistado, menos mérito se prolonga na jornada evolutiva. Então está clara essa questão 802, gente? Não é por meio de prodígios que Deus quer encaminhar os homens, mas Deus espalha prodígios a todo tempo. Deus quer nos convencer através desses prodígios? Não. Deus só quer mostrar que há vida após a morte. Que já é uma informação muito importante, não é? Você saber que depois dessa jornada você vai continuar a viver no plano espiritual, você começa a fazer algumas perguntas, né? Como é que vai ser minha vida no plano espiritual? Será que lá tem inflação? Tem criminalidade? Tem assalto? Como é que é lá? Não é uma coisa interessante? Já que existe vida após a morte, eu quero saber como é que é essa vida após a morte. Afinal, eu vou estar lá. Eu vou estar vivendo após a morte. Então, os milagres, né, as manifestações, tudo tem esse objetivo. Informar da imortalidade da alma. Agora, as verdades espirituais, você vai se convencer pelo exercício da razão. Certo? É muito pouco você acreditar que nas manifestações as pessoas vão se convencer.
Às vezes a gente está tão assim desinformado de como é o mecanismo, que, por exemplo, a gente fica pensando assim, poxa, como seria importante se eu trouxesse minha família para assistir uma reunião mediúnica. E aí eles iam se convencer, a hora que vissem o espírito se manifestar, uma psicografia. Isso não é correto, isso é uma ilusão, as pessoas não vão se convencer. Isso não convence ninguém. O Chico psicografava em público e tinha gente que xingava o Chico. Dizia que ele era charlatão, que ele era mentiroso, jogava as cartas na cara do Chico. Né? Quantas pessoas criticaram o Chico e os trabalhos do Chico? Então não são os fenômenos que convencem as pessoas. O que nos convence é o exercício do raciocínio, da comparação, da análise. Então não adianta você querer levar o seu familiar querido, o seu ente querido, numa reunião mediúnica, ou num local onde vai ter uma manifestação espiritual. Não, isso não vai convencer aquela pessoa. Não vai. E você não se convence também por causa desses fenômenos. O convencimento, ele é um exercício íntimo. Entende? É um raciocínio íntimo. Você recebe o estímulo, e quando você vê um fenômeno, aquele fenômeno está no ambiente externo a você, não está? Ele está distante ali. Ele está no centro espírita, ele está num outro local. Você está vendo. Aquilo vem para você através de estímulos vibratórios. Seus receptores neurosensoriais captam aquela vibração, convertem em energia elétrica, seu cérebro decodifica e memoriza. Nada mais do que isso. Agora você vai ter que trabalhar a compreensão desses registros. Você vai se lembrar do que você viu, e aí você vai exercer o seu raciocínio, a sua análise, a sua interpretação. É aí que você se convence. A única coisa que o fenômeno serve é para criar um registro na sua memória. Agora, como você vai interpretar esse fenômeno, essa manifestação, aí é o exercício da sua inteligência. Entende? Você pode interpretar aquilo muito mal. Não pode? Deturpar completamente aquele fenômeno? Julgar, recriminar aquele fenômeno? Condenar aquele fenômeno, não pode? Pode. O fenômeno, a manifestação, ele vira um registro na sua memória. Nada mais do que isso. E ali agora, depois desse registro, depois dessa emoção, é que você vai trabalhar esse registro. Você vai dar um conceito para ele. Você vai dar uma filosofia para ele. Você vai dar uma doutrina para ele. E é isso que faz você se convencer. A gente pode julgar um fenômeno sem conhecimento mediúnico, né? Tem que estudar. Porque o fenômeno ele vai virar um registro na sua memória. Nada mais do que isso. Você vai até comentar com os amigos. Não, eu vi, o Espírito incorporou lá em fulano. Eu vi a materialização. Eu vi, está registrado. Eu lembro muito bem como foi. O Espírito pegou. Lembro. Então, você lembra porque está na sua memória. Você registrou na sua memória. Agora, como que você vai interpretar isso? Aí é o exercício de convencimento. É um exercício que dá trabalho. Você tem que estudar, não tem? Tem que analisar, não tem? Tem que comparar, tem que pedir ajuda. Como é que é isso? Como é que funciona? Isso não é um trabalho de convencimento de si próprio? Por isso que gera mérito. Todo trabalho gera mérito. Tranquilo, gente? Então, os fenômenos
os milagres, as situações não têm o objetivo de convencer ninguém. Elas criam registros na memória. Nada mais do que isso. O convencimento é o exercício após o registro. E você pode ver vários fenômenos, ter registrado, lembrar desses fenômenos e não ter produzido nenhum tipo de convencimento acerca desses fenômenos. É o que acontece com a maioria das pessoas. Está registrado na memória e ainda fala assim, não acredito. Continuo não acreditando. E cria um conceito, às vezes até de fraude, né? Não, isso aí é fraude, isso aí é enganação, isso aí é misticismo. Você cria o conceito em cima do que está memorizado. Por isso que gera mérito. Porque para criar esse conceito, você vai ter que estudar, pesquisar, analisar, e isso dá trabalho. Mas quando você se convence, tem mérito. E aí você vai continuando na sua jornada. Tranquilo para todo mundo? Perfeito, né? Questão 802. Marcelo, só uma coisa que eu lembrei aqui, que eu acho que tem tudo a ver, é igual Kardec. Kardec, ele se viu diante do fenômeno, né? Quando chamou a atenção a questão das mesas girantes. Ele poderia ter parado por aí e ter levado pelo lado do misticismo. E diante daquilo, num esforço de entendimento, aí ele foi construir o corpo doutrinário. Então, a doutrina, o pontapé inicial é esse fenômeno que até, né, assim, não é nem grande coisa, eu vou pensar que era uma coisa que nem tinha grande seriedade, né? Mas a partir disso, num esforço de estudo, num esforço de análise, num esforço de observação lúcida, né? Exatamente. Ele vai e constrói o corpo doutrinário. Veja, por exemplo, nós temos várias curas de cegos no Evangelho. Por exemplo, tem o cego de Jericó, nosso amigo Bartimeu, sentado à beira do caminho, Jesus passando e Bartimeu gritando: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus passou e o cego ali gritando. Chegou ao ponto da multidão falar para ele se calar. Estava incomodando, estava gritando muito, estava perturbando. Aí Jesus para. Né? Jesus para e manda chamar o cego. Alguém foi lá, chamou o cego. E Jesus, então, o cego foi trazido na presença de Jesus, e Jesus pergunta: que queres que te faça? E Bartimeu responde: que eu veja. Ele poderia ter respondido: não, me dá um trocado, estou precisando de um dinheiro, comprar ali uma comida, uma marmita, né? Podia ter dado outra resposta, não podia? Dê uma esmola, um dinheiro. Não, que eu veja. E Jesus falou: então, veja. E ele viu. Jesus falou, não tocou em Bartimeu. Veja, e ele viu. Aí tem o cego de Betsaida. O cego de Betsaida, segundo a narrativa do Evangelho, diz o seguinte: trouxeram o cego até Jesus. Trouxeram, mais de um, 2 ou mais. Então, houve uma ajuda, não houve? Trouxeram até a presença de Jesus. Jesus pega pela mão, se afasta com o cego daquele local, passa saliva. A saliva de Jesus era uma substância pura, né? Jesus não é espírito puro, aquela saliva era pura. Jesus pega aquela saliva, passa nos olhos do cego e pergunta: o que você está vendo? Aí o cego responde: estou vendo os homens todos como árvores. Aí Jesus passa a saliva de novo e pergunta: e agora, o que você está vendo?
Agora eu estou vendo os homens realmente como são. Aí Jesus conversa com o cego, fala para ele não retornar para a aldeia, né, para que ele desse a volta, não retornasse, fosse para outro local. Foi diferente ou não foi da cura do Bartimeu? Quero ver. Então veja, ele viu. O de Betsaida deu mais trabalho, não deu? Deu. Não são duas manifestações? 2 milagres? Não estão memorizados nos nossos registros de memória? Agora nós precisamos interpretar isso, porque na memória já está. Então nós precisamos interpretar. E como é que a gente interpreta espiritualmente esses registros de memória? Bartimeu era um espírito mais novo, sentado à beira do caminho. Era um espírito que não tinha tantas complicações. Era um espírito cuja cegueira se deu por motivos menos graves. Mas era uma cegueira. E ele estava à beira do caminho, ou seja, ele já estava próximo do caminho. O que é o caminho ali? É onde as coisas aconteciam, onde Jesus passou. Então Jesus olha Bartimeu e pergunta: o que tu queres? E Jesus está perguntando isso para cada um de nós. O que você quer que eu te faça? O que você quer? Qual a sua intenção? A intenção vale mais que os fatos. O que você quer? E Bartimeu então responde: que eu veja. Então veja. E ele viu. Foi uma cura mais simples. O cego de Betsaida já era um espírito daquele grupamento dos exilados de Capela. Aliás, no Evangelho nós temos vários exilados de Capela sendo atendidos por Jesus. E era um atendimento mais complexo, porque eram espíritos bem mais devedores, eram espíritos bem mais complicados. Então, o cego de Betsaida, ele não tinha condições nem de se aproximar de Jesus, de conhecer o Evangelho, de conhecer as verdades espirituais. Ele precisou de ajuda, de que os benfeitores o trouxessem à presença de Jesus. Por que nós estamos aqui hoje no Centro Espírita? Porque nós fomos trazidos pelos nossos benfeitores, pelos nossos mentores espirituais. Porque eles sabem que vindo ao Centro Espírita nós estaremos na presença de quem? De Jesus. Então, eles nos trouxeram. Nós estamos aqui na vibração dos mentores. Eles estão nos magnetizando para que a gente fique impressionado com as aulas, com a estrutura, com o capricho dessa casa. Aliás, já viram os enfeites de Natal ali fora? Que coisa mais fofa, coisa mais interessante, o capricho, né? A estrutura didática dessa casa, as palestras, os conteúdos. Daqui a pouco nós vamos receber um passe maravilhoso, vamos beber água fluidificada. Os mentores estão dizendo: olha, está na hora de ir para o centro, né? Vai ser muito bom estar no centro. Essa é a vibração deles, não é? E eles nos trazem. Foi o que os benfeitores fizeram com o cego de Betsaida. Trouxeram o cego de Betsaida à presença de Jesus. Porque o cego estava perdido, ele não sabia para onde ir. Ele não sabia como sair daquela situação de cegueira. E aí Jesus passa saliva
nos olhos do cego de Betsaida. Quando o problema é grave, a espiritualidade nos revela o problema. Olha a interpretação do fato, né? Olha como é importante o mérito de se convencer pela razão. A espiritualidade nos mostra o fato grave, nos revela. Como que revela? Pode ser uma revelação espiritual, através da mediunidade, pode ser numa palestra, pode ser numa live, pode ser num livro. No culto do Evangelho no Lar tem muita revelação. Você sabia que quando você faz o culto do Evangelho no Lar, os seus mentores preparam as mensagens? Porque eles são dedicados a você. E eles sabem do seu drama naquele dia, naquela hora. E eles tiraram muito tempo para se dedicar a te ajudar. Então eles vão fazer com que você abra o livro certo, a mensagem certa, que vai te trazer a equação, a resposta, a ajuda que você precisa naquele momento. Entende como funciona? Então os benfeitores trouxeram e Jesus passa saliva e revela ao cego de Betsaida qual era o problema dele. Então Jesus, você está aqui no centro espírita, não está? Você não foi trazido até o centro espírita? Foi. O que Jesus vai te proporcionar? A revelação da sua dor. A revelação daquilo, da causa que te trouxe aqui. Daquele incômodo, daquele constrangimento, daquela dor, daquela dificuldade. Jesus vai te revelar isso. Como? Ele tem tantas maneiras de te revelar isso. Tantas maneiras ele vai te revelar. Você não veio ao encontro dele? Veio. Veio. Você não foi trazido pelos seus benfeitores? Foi. Então ele vai passar a saliva pura nos seus olhos e vai te revelar. Você vai enxergar o seu ponto, a sua dificuldade, para que você possa tratá-la, para que você possa investir nessa transformação. E o problema do cego de Betsaida qual era? Ele via os homens todos como árvores. Ou seja, uma indiferença com as pessoas. Para ele não fazia diferença se era pai, mãe, irmão, filho, marido, esposa. Era tudo uma coisa só. Tratava todo mundo igual, com indiferença. Quando, na verdade, cada pessoa que está à nossa volta está a exigir de nós uma atenção especial. Por exemplo, às vezes, um pai e uma mãe têm 2 filhos. Um veio para um ajuste necessário. O outro veio para apoiar o pai e a mãe naquela empreitada. Às vezes é um espírito amigo de outras vidas, de outras encarnações, encarna naquele lar e vai ser aquele filho sorridente, que abraça o pai e a mãe, que beija, carinhoso, comunicativo, extrovertido, alegria de papai e mamãe. E o outro que está ali, às vezes é um inimigo ferrenho de vidas passadas, que até para dar um bom dia, tem que saber o tom, a hora, tem que ver o humor que o menino acordou primeiro. Será que eu dou um bom dia?
Ou será que eu dou um bom dia? Não tem gente assim que, até de você olhar, ela está pronta para te dar uma resposta mal criada. Não tem gente assim dentro de casa? Até o Gerson acompanha esse mensal. E aí você tem, dá para você tratar esse que é harmonia, felicidade, que você sorri quando vê. O outro, dá para tratar do mesmo jeito? Não, tem que tratar de forma diferente. Aquele ali, você vai ter que renunciar, se dedicar mais, dar mais atenção, dar mais carinho, conversar mais. Entende? Agora, se eu olhar todos como árvores, eu vou perder a oportunidade do ajuste. Ou vou perder a ajuda que aquele ser iluminado está me proporcionando com aquela alegria, com aquela fraternidade. Então, esse era o problema daquele indivíduo. Ele se tornou insensível às necessidades da vida. Via os homens todos como árvores. E isso gerou nele cegueira. Então, a nossa cegueira física, ela é a consequência da nossa cegueira espiritual, do nosso capricho, da nossa irreverência, da nossa negligência com as verdades espirituais. E aí Jesus mostra isso para ele. O que você está vendo? Estou vendo os homens todos como árvores. É uma revelação. Esse é o meu problema. Mas é Jesus que vai te revelar isso. Porque Jesus, ele banca essa revelação. Ele vai te revelar isso, mas ele vai te dar os recursos para você resolver essa questão. Imagina se Jesus nos revelasse o ponto que precisamos trabalhar e dissesse assim: agora se vira. Não sei como você vai fazer, se vira para sair dessa enrascada que você se meteu. Né? Mas não, Jesus revela a cada um de nós o ponto que precisamos trabalhar e ele nos dá o recurso. Foi a segunda passagem de saliva nos olhos. Entendeu o seu problema? Agora eu vou te dar os recursos para você retomar a possibilidade de trabalhar esse problema. Entende? Então Jesus restabelece em nós a possibilidade de trabalhar aquela dificuldade maior que está sendo necessária de ser trabalhada. Nós chegamos na casa espírita cheios de dificuldades, cheios de problemas. Somos acolhidos, somos abraçados, daqui a pouco vêm os convites. Normalmente o presidente da casa é inspirado para fazer os convites. Os convites vêm da presidência. Quer participar do passe? Quer participar do sacolão? Do bazar? Né? Aí a pessoa já é abraçada, já é acolhida, não é? Olha Jesus dando os recursos. Aí a pessoa começa a frequentar os estudos, começa a se preparar para desempenhar aquela tarefa. Então a gente vai recebendo os recursos, a melhora, as condições para começar a trabalhar a transformação moral. Essa é a segunda passada de saliva de Jesus no cego de Betsaida. Então, volta a enxergar, porque você vai precisar de recursos, de condições para trabalhar essa questão
de indiferença, de negligência espiritual. Você vai gastar algum tempo trabalhando isso, mas você precisa de recursos, de condições. E aí Jesus ainda conversa com o cego de Betsaida. Falou, olha, se você voltar para aquela aldeia, o que significa aldeia na linguagem do Evangelho? Significa aquele núcleo de ideias que estão nos prendendo a atenção. Aquelas ideias que nós aderimos a elas e que elas são prejudiciais a nós. Então não entra na aldeia, ou seja, eu estou sendo influenciado por ideias, por ideologias, por filosofias, por doutrinas que estão atrapalhando a minha evolução. Estão travando a minha evolução. Então Jesus fala, não volta para a aldeia, faça isso, faz aquilo. Então são as orientações que nós vamos recebendo para tratarmos aquela dificuldade. Então nós fizemos aqui uma rápida interpretação de dois fatos, duas curas, duas manifestações, né? Duas curas de cegueira que estavam registradas na nossa memória, não estavam? A gente sabia disso. Mas nós já tínhamos elaborado uma teoria inteligente sobre isso? Nós já tínhamos elaborado um convencimento em cima disso? Não. Com a doutrina espírita, com o Evangelho, com as revelações, isso está sendo estimulado em nós. E aí nós estamos nos convencendo dos fatores morais que estão por trás das curas de Jesus. Entende? Então, por que o cego de Jericó, Jesus nem tocou nele, simplesmente falou, veja. E por que o cego de Betsaida precisou de saliva, precisou de que trouxeram? O cego de Jericó, ele saltou, lançou de si a sua capa e ele tratava Jesus, filho de Davi. Olha que espírito simples, né? Ele tratava Jesus dentro da árvore genealógica de Jesus. Ele entendia da tradição, da genealogia. Jesus, filho de Davi, do tronco de Davi. Como se Jesus fosse um descendente de Davi. Não é uma interpretação simplória? Você vê que é um espírito simples, um espírito novo, né? Aquela própria posição intelectual dele. E aí você começa a interpretar e você vai ver que por trás das curas de Jesus, por trás das manifestações, existe todo um enredo moral. Que é esse enredo que, quando nós nos convencemos pela razão, gera mérito. Por isso que vale a pena estudar. Por isso que vale a pena se dedicar. Porque você vai se convencendo, a doutrina espírita revela os bastidores morais dessas manifestações, você vai estudando, vai se convencendo e você ganha mérito. Entende? O mérito do convencimento pela razão. Então existe um enredo moral por trás de cada manifestação, cada milagre, como você quiser chamar, cada prodígio, existe um sentido moral por trás disso. E é isso que Deus espera de nós. Ele não quer que eu acredite em Jesus simplesmente porque ele curou Bartimeu ou curou o cego de Betsaida. Ele quer que eu entenda o sentido moral disso. Por exemplo, Jesus transformou água em vinho, bodas de Caná. Foi o primeiro milagre de Jesus. Está no Evangelho de João.
Considerado o primeiro milagre de Jesus. Transformar a água em vinho. E ali existiam 6 talhas. Ele mandou encher as 6 talhas de água e transformou essas 6 talhas de água em 6 talhas de vinho. E mandou que o mestre-sala provasse o vinho. E o mestre de sala ficou impressionado e disse: normalmente dão o vinho melhor no início, depois que o pessoal já está alto, né, já está bêbado, aí serve o vinho de baixa qualidade, que aí ninguém percebe, e você encerra a festa tranquilamente. Mas aqui não. O vinho excelente está sendo servido no final da festa. O mestre Sala fala isso. O vinho de excelente qualidade, que eu nunca tinha visto, está sendo servido no final da festa, ao contrário das outras festas. E aí você tem o milagre da transformação da água em vinho, que não convenceu ninguém, mas é um registro de memória, não é? Agora, quando você vai estudar os bastidores morais dessa conversão, aí você começa a trabalhar a razão para se convencer e adquire o mérito. Porque eu consegui dos elogios, né? Por exemplo, 6 talhas. Nós já estudamos aqui a etapa setenária. E o ciclo das experiências, das conquistas, se dá numa etapa setenária, numa etapa de 7 ciclos. Deus construiu o mundo em 7 dias. Lembra dessa parábola? Está lá no início do livro de Gênesis. E no 7º dia, Deus descansou. O que é o descanso? É o domínio das etapas anteriores. Então você tem o domínio daquela experiência. Você domina do início ao fim aquela experiência. Então você vai viver agora o ciclo 7, que é o ciclo do descanso. Você vai viver aquela experiência ainda, mas vai vivê-la com plenitude. Não vai se estressar, não vai se enjoar, não vai ter pânico, não vai ter desespero. Você vai administrar bem aquela experiência. Só que depois que você viveu a experiência toda, quando você está no ciclo 6, você já viveu a experiência quase toda, não já? Você vai viver agora só a plenitude da experiência. No ciclo 6, há uma tendência nossa, você já viveu a experiência toda. No ciclo 6, você traz alguns arranhões daquela experiência. Atritou com algumas pessoas, atritou com algumas estruturas, né? Atritou com alguns objetivos, mas chegou no ciclo 6. E se não tiver uma ajuda nesse ciclo 6, você não entra no ciclo 7. Por isso que Jesus mandou encher as 6 talhas de água. A água simboliza a reencarnação. As várias reencarnações. 6 talhas cheias de água significa milhares de reencarnações. Mas para que aquela água se transformasse em vinho, quem precisou fazer esse milagre? Jesus. Você fala assim, não, Marcelo, a gente entra automaticamente no ciclo 7 da evolução. Não entra. Conhece a equação da besta do Apocalipse? 6, 6, 6. O que significa o 6, 6, 6? Significa que depois de uma experiência longa, eu trago rusgas, arranhões, impressões, que se eu não for ajudado nesse momento, eu fixo no ciclo 6. Não avanço. Me encho de conceitos equivocados, de mágoas, de arranhões, e me torno repetitivo
e entro na equação da besta do Apocalipse, que é o 666, que nada mais é do que aquela pessoa que já tem uma larga experiência naquele assunto, mas que não sublimou. Não sublimou, não avançou espiritualmente, está ali preso, está sistemático, está chato, está resistente. Agarrou no ciclo 6, que é onde a gente agarra na experiência. Porque às vezes já viveu ela toda, já acha que... Entenderam? Os bastidores morais das bodas de Caná tem muitas outras coisas. Nós trouxemos apenas alguns aspectos. Para a gente encaminhar para o encerramento, Jesus na cruz. Qual foi o último ensinamento de Jesus na cruz? Pai, perdoa-os, que eles não sabem o que fazem. Depois disso ele foi. O último ensinamento de Jesus é o perdão. Porque o perdão está associado ao 7. Pedro pergunta para Jesus: mestre, eu devo perdoar o meu adversário 7 vezes? O que Jesus responde? 70 vezes 70 vezes. Não vos digo 7, mas 70 vezes 7 vezes. Então o perdão é o ápice, é o descanso. O 7 não é o descanso? Deus não descansou no 7º dia? O 7º é o descanso. Então o perdão, ele simboliza o descanso nas relações que temos com as pessoas. A gente, na nossa trajetória evolutiva, nesse planeta, a gente vai ser atacado, não vai? Mas com certeza. Atacado na família, incompreendido na família, atacado na profissão, perseguido na profissão, atacado na casa espírita, incompreendido na casa espírita, atacado no grupo social, perseguido no grupo social. A cada reencarnação é assim, não é? É assim. Por quê? Porque é das pessoas que habitam esse planeta, umas atacarem as outras. É da nossa inferioridade. Então veja bem, o perdão ou o descanso na relação, ou seja, a fluidez na relação profissional, na relação familiar, na relação religiosa, na relação social, essa fluidez suave, macia, harmoniosa, isso é um processo. Um processo longo. Por isso tantas reencarnações. Por isso tantas famílias diferentes, tantas religiões diferentes. É um processo. Você vai atritando aqui, atritando ali. Então, quando Jesus dá o último ensinamento, não foi ao acaso. Ele tinha dado uma série de ensinamentos antes. Quantas parábolas Jesus ensinou? Quantos exemplos ele deu? Quantas coisas ele falou? Então, o perdão, ele é um processo. Você vai desenvolvendo com as pessoas habilidades. Tolerância, renúncia, caridade. Não vai? É desenvolvendo. É desenvolvendo. Desenvolvendo. Reencarnação após reencarnação. Para que você possa chegar no descanso. O descanso é o perdão. O que significa perdão? Significa não se vincular a ninguém pelo ódio. As pessoas vão te atacar, vão te perseguir, vão te humilhar, e você não vai se vincular a elas pelo ódio.
Lembra que Jesus estava na cruz, quando ele deu o último ensinamento? 4 circunstâncias nessa cruz. Quando a pessoa te ofende, é como se ela jogasse uma flecha em você. Essa flecha pode atingir a sua mente, simbolizada pela coroa de espinhos. Jesus não estava com a coroa de espinhos? Ela pode atingir seu sentimento. Jesus não estava com um corte aqui, não foi cortado aqui nessa região, entre o centro de força coronário, entre o centro de força cardíaco, que é dos sentimentos, e o gástrico, que é das emoções? E Jesus não estava preso na cruz, pelas mãos e pelos pés? Então, quando a pessoa te ofende, quando a pessoa te humilha, quando a pessoa tem inveja de você, quando a pessoa te persegue, é como se ela estivesse jogando flechas em você. E se você permitir, essas flechas vão cravar na sua mente, coroa de espinhos, ou no seu sentimento, o corte lateral de Jesus, ou podem até paralisar a sua evolução espiritual. Vão te manter fixos, presos na jornada. Cravado, parado na evolução espiritual. Porque você vai sentir ódio, você vai sentir raiva, desejo de vingança, e isso vai paralisar o seu progresso espiritual. Mas essa decisão é sua. É isso que Jesus está nos ensinando. Quando alguém joga uma flecha em mim, eu vou decidir se eu vou ficar pensando naquela pessoa, ela atingiu a minha mente, vou ficar remoendo, pensando, analisando, discutindo, comentando, falando daquela pessoa. Eu vou decidir se vai atingir meu coração, se eu vou nutrir uma vingança, um ódio. Eu vou decidir se eu vou parar a minha marcha evolutiva para ficar perseguindo, lutando, guerreando com aquela pessoa. Essa escolha é sua. Ou perdoar. Se você perdoa, você está dizendo para essas flechas: nenhuma dessas flechas vai me alcançar. E quando Jesus profere, Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem, ele se liberta. Consuma a sua missão. Está tudo consumado. E se liberta e retorna cheio de esplendor para o plano espiritual. Está entendendo o sentido do perdão? Cuidado. Cuidado com essas flechas. Não permita que elas cravem na sua mente ou no seu coração ou te paralisem a jornada. Perdoa e se liberta e segue adiante. Que Jesus nos abençoe. Muito obrigado pelo carinho de todos vocês. Vamos agora dar sequência